Muito bem, hora de oração, mais um momento dessa série de clamor e de oração e de apresentar a tua vida na presença do Senhor em nome de Jesus, certo que Ele vai responder. E repito uma vez mais, sua saúde, sua casa, seus filhos, todas as suas preocupações, seu trabalho, seu ministério, estão sendo apresentados e colocados diante do altar do Senhor, em jejum e em oração, em nome de Jesus. Porque está escrito, Efésios no capítulo 6 e o versículo 12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então aqui está muito claro na revelação e na visão do apóstolo Paulo, que nós temos que, como foi falado já nesta série, estar fortalecidos no Senhor, ficar firmes contra as ciladas do diabo, compreender que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas aqui ele está falando quais são essas forças espirituais do mal. Qual é essa malignidade? Existem principados, existem potestades, existem dominadores. E o que são essas forças malignas terríveis? Entidades demoníacas que causam males e que colocam características sobre a vida das pessoas e que agem e reagem de tais e tais maneiras. Veja as visões e as profecias de Daniel, de Ezequiel, assim por diante. Não é o meu objetivo aqui hoje. Mas, em primeiro lugar, principados. Principados são entidades malignas e demoníacas que requerem adoração, requerem veneração. Veja, Jezabel trouxe Baal no pacote para Israel nos dias do profeta Elias e rei Acabe. Aquilo era um grande principado, queria ser venerado, queria ser cultuado, queria ser o cabeça do regime totalitário, espiritual e da direção das pessoas. Era uma falsidade maligna terrível de domínio, de manipulação, sabe? E que se não atendesse àquela religião, então imposições terríveis de vingança, morte ao fio da espada e tantos males poderiam vir. Mas no fundo, o que o principado trouxe foi recessão, o que o principado trouxe foi seca, foi a manifestação de uma palavra de Deus que puniu a própria incredulidade do povo que já era sofrido e já era carente em Israel. Segundo lugar, as potestades. Potestades estão relacionadas a lugares geográficos, às áreas específicas de atuação. Você viu o apóstolo Paulo fala aos Coríntios sobre a potestade do ar. Então, existem malignidades que elas são locais, que elas são regionais, que elas são de áreas específicas da vida de determinadas pessoas e famílias, e aqueles males, eles são recorrentes. Terceiro lugar, você vê os dominadores, espíritos malignos que acompanham as pessoas para colocar nelas seus atributos de malignidades, demoníacos mesmos, E para colocar nelas muitas vezes medos, muitas vezes síndromes, muitas vezes coisas terríveis que as fazem ficar com a sua vida completamente paralisada. Então, a nossa luta é contra principados, potestades e dominadores. Imagine você se nós não temos que vigiar. Imagine você se nós não temos que nos santificar. Imagine você se nós não temos realmente que fechar as brechas, que ocupar o espaço no mundo espiritual. Imagine se nós não temos que ter o ministério, dar vazão à vontade de Deus. Imaginemos nós, todos, à luz desta palavra, se não temos que ter esse cuidado. Mas com mais detalhes, eu queria que você visse Mateus 17, no capítulo 21. Nós já vamos orar. Mateus capítulo 17, o versículo de número 21. Esse é o texto quando Jesus cura aquele jovem possesso que se jogava na água e se jogava no fogo, ora na água, ora no fogo. E o pai dele vem pedindo então para Jesus para abençoá-lo, para ajudá-lo. Só que os discípulos não puderam expulsar aquele demônio, não puderam colocar em liberdade aquele jovem, Então, Jesus vem e toma aquele menino, trazei o menino até aqui. E o demônio, e Jesus repreendeu o demônio e esse saiu do menino naquela mesma hora. E o menino então ficou curado.
Estou em Mateus 17, versículo 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Ou seja, por que nós não tivemos essa força, esse poder, essa autoridade? Está entendendo? É como se estivesse uma arma, mas ela estivesse descalibrada. Ou se tivesse uma arma, mas ela estivesse sem munição. Ou como se estivesse atirando com a arma errada, né? Por que nós não podemos expulsá-lo? E lhes respondeu Jesus: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Aqui, sabe o que eu vejo? Que os discípulos estavam ocupados com a multidão, um querendo proteger o mestre, eles não estavam envolvidos com a causa daquela criança, com aquela situação em específico. Isso é perigoso quando nós estamos envolvidos com uma celeuma de várias e várias outras coisas nas nossas vidas, nós damos foco nas coisas que são espirituais. E acabamos passando desapercebido no tocante à fé, naquilo que está relacionado à fé. Mas nada vos será impossível. Então, se você se juntar nesse propósito, com fé, pela fé, e calibrar a tua fé com jejum, com a oração, ou como temos dito, com o calor da unção e do poder, em nome do Senhor Jesus, Ele virá para te honrar e nada vai ser impossível. E essa luta, que talvez esteja em uma área da tua vida, ou essa necessidade, ou essa dor, ou que você tem sofrido até nem mesmo por você, por outras pessoas, aqui em São Paulo, no Nordeste, fora do país. Em nome de Jesus, o Senhor vai alcançar. Por quê? Porque não existem impossíveis. Mas o meu ponto é o versículo 21. Mateus 17, 21. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Então Jesus vivia nos montes, Jesus vivia jejuando, Jesus vivia orando, Jesus vivia em um nível de consagração como homem que realmente o colocava na presença de Deus e viabilizava que o Espírito de Deus se manifestasse em sua vida como homem de maneira plena. Você já imaginou? Jesus se degladiava com os fariseus que queriam fazer de toda maneira com que ele revogasse a sua grandeza, com que ele caísse em um erro, ora no tributo de César, ora na questão do casamento, assim por diante. Então uma provação terrível que vivia contra ele, sabe? De demônios e de armadilhas ardilosas, fora enfrentar o enfermo, o paralítico, o cego, ora na Galiléia, em viagens, tudo a pé, ora na Judéia, ora no templo, ora no tanque de Betesda, no tanque de Siloé, ora no Jordão, ora em Decápolis, além do mar da Galiléia, fora do território de Israel, enfrentando demônios terríveis, obras malignas plantadas anos e anos terríveis. Então, castas de demônios são expelidas com jejum e oração. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e dominadores. Espíritos malignos terríveis, 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 sabe? E nós não podemos ser roubados. Veja só, com mais detalhes ainda, para você compreender isso, poderia ir comigo em 1 Samuel, no capítulo de número 16. 1 Samuel, no capítulo de número 16, está escrito, eu gosto de abrir a Bíblia, irmãos, eu gosto de ler no papel e gosto de abrir a Bíblia, né? Glória a Deus pelos aplicativos e tudo, mas acho que eu sou das antigas ainda. Me falaram até que tem a geração Nutella e a geração Raiz. Acho que você já sabe qual que eu sou. 1 Samuel capítulo 17, versículo 15, veja. Aliás, vou ver o versículo 14. Tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram, eis que agora um espírito maligno te atormenta. Um espírito maligno passou a atormentar aquele homem. Então, degladiar-se com a carne e sangue, lutar com Davi ou questionar isso, aquilo, pessoas, isso, aquele, não resolveria nada no caso daquele homem, porque a luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Ele deu brecha, se rebelou, fugiu da presença do Senhor, desobedeceu o sacerdote, meteu os pés pelas mãos, não compreendeu a sua porção de liderança como rei. O rei Saul fez isso.
e se colocou nas mãos de um grande espírito demoníaco que o atormentava. E nós não podemos cair nas mãos de atormentadores. Que talvez tenha acontecido em determinados momentos da tua vida, está repreendido, vai cair por terra, principados, potestades, dominadores, atormentadores, males que atuam nas regiões celestiais, nas regiões celestes, está repreendido, quebrado em nome de Jesus. Sabe quais foram as consequências? Saul ficava furioso, se perdia, descontrole. É a reação clara da manifestação desta assolação de um demônio, sabe? E precisamos estar revestidos em jejum e oração, na cobertura da igreja e nos caminhos do Senhor. Santifique-se, vigie, guarde-se, espere o tempo de Deus para as coisas das áreas da tua vida em nome de Jesus. Seja dizimista, ofertante, sabe? A casa de Deus está lá, recebe a porção que é devida. Sabe por quê? Porque assim foi determinado na lei de Deus para o tabernáculo, para o templo. O apóstolo Paulo aos Coríntios, ele diz, eu nem sei porque estou entrando nesse tema, mas muitas pessoas estão aprisionadas nas mãos desses demônios de retenção, sabe? Porque levaram bênçãos e dádivas e abençoaram o apóstolo Paulo. Ele diz, nós podemos receber sim bênçãos materiais como profetas e sacerdotes. Por quê? Porque nós doamos bênçãos espirituais. Está escrito, 2 Coríntios capítulo 8. Então, essa é uma porção daqueles que são abençoadores. Deus sempre me deu graça, daquilo que ia fazer pela obra, por um servo de Deus, sempre fazia o melhor, não o que era quebrado, o que era perdido, o que era jogado, o que não servia mais, mas o que era o melhor. Como já passei em lojas para comprar roupas e levar recursos e fazer o melhor para a casa de Deus e doar o carro e fazer ofertas especiais. Sabe o que acontece? Principados, potestades, dominadores, atormentadores têm tirado as pessoas de se habilitarem com relação aos seus votos, aos seus dízimos, às suas ofertas. Em nome de Jesus, hoje é dia dessa grande vitória na tua vida. Se existiam atormentadores na tua casa, tirando a tua paz e o teu sono, se existiam atormentadores no teu trabalho, te perseguindo para você não prosperar, não viver a vontade de Deus, atormentadores contra os teus filhos que vivem batendo e buzinando nas portas, atormentadores que colocaram acusações em você, que seus filhos e filhas, é o que o Senhor ministra agora no meu coração, estão vivendo o que vivem, ou no pecado, ou em roubos, ou em dificuldades espirituais que nunca se convertem, que nunca se firmam, ou que se desviaram, que vivem na idolatria e tudo, por culpa sua, o que o dominador manda, é o que o dominador faz. Como se, por causa dos teus erros, dos teus pecados, eles estivessem fazendo e vivendo o mesmo caminho. Eu quero te dizer, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele entrou na tua vida para pôr um ponto final em toda a maldição, em toda a malignidade, em todo o domínio de Satanás e seus demônios, quer seja principados, veneração, quer seja potestades, domínios locais e geográficos. Tem câncer ou todo mundo tem câncer. Já viu isso? Potestades terríveis que dominam um bairro, uma região, um lugar, drogas, é uma potestade. E os dominadores, espíritos malignos que acompanham aquela pessoa. Olhe como isso é terrível, olhe só. Ainda aqui em 1 Samuel, mas agora no capítulo de número 28, o rei Saul se perdeu completamente da presença do Senhor. E por conselho de alguns dos seus conselheiros, que não eram homens da linhagem de Israel, veja bem, ele resolveu consultar uma mulher que recebia espíritos. Essa história está em 1 Samuel, no capítulo 28, né? Vou ler o versículo 3. Já Samuel era morto, e todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. O profeta Samuel havia cumprido os seus dias. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. O que Saul fez? Ele liberou a opção das pessoas, porque era proibido em Israel, até então, consultarem os médiuns e os adivinhos. E ele tinha que entrar em uma grande guerra contra os filisteus, seria a guerra derradeira. E aí, por esses conselhos, vem o versículo 7. Disseram então seus servos, há uma mulher em Endor, que é médium, a médium de Endor. Endor, um lugar no território de Israel. Saul se disfarçou, vestiu-se de roupas como homem comum e veio até aquela mulher, pedindo a ela que adivinhasse pela necromancia, ou seja, consulta aos mortos, para fazer saber aquilo que ele então estava indo ali buscar. Resumindo a história, pela necromancia, aquela mulher
entre aspas, recebeu o espírito do profeta Samuel que havia falecido, para dar direções e para trazer falsas revelações e visões ao profeta Samuel. Vendo a mulher Samuel, veja bem, ela viu como se fosse Samuel, era um demônio. Gritou em voz alta, a mulher disse a Saul: por que me enganaste, pois tu mesmo és Saul? Veja bem, o próprio espírito maligno estava ali agindo daquela maneira. Não temas, agora me traga a resposta, para que eu veja o que um Deus sobre a terra tem para mim. Né? E aí ela vai seguir falando a Saul, como se fosse o espírito do profeta Samuel. Já imaginou que malignidade diante da lei de Deus, da revelação do profeta, da santidade do Senhor? Então as pessoas vivem perdidas nesse aspecto, nas mãos de atormentadores, de falsos deuses, como fala o apóstolo Paulo aos Coríntios, que Satanás se disfarça de anjo de luz para roubar os que são salvos. Na mesa dos médiuns, nas mesas dos passes, nas mesas dos encantos, dos agoureiros, dos feiticeiros, nas mesas dos invejosos, nas mesas daqueles que fazem beber bebidas e preparados e ungüentos e cálices malignos, que são realmente preparados por principados, potestades e dominadores. Ficou um pouco mais extensa essa mensagem de oração de hoje, mas eu não podia deixar de abordar com você essas porções, porque são forças espirituais do mal e estão caindo por terra, estão sendo quebradas agora em nome de Jesus. Isso aqui é mentira de Satanás. Isso aqui é engano do inimigo. E que Deus te esclareça, te revele mais ainda outras porções e nós juntos possamos ter e viver essa mensagem em nome de Jesus, porque eu sinto essa retenção, eu sinto essa retenção e esse peso, porque o inimigo não quer ser incomodado no lugar onde ele está andando passivamente, onde ele está andando tranquilamente, mas está repreendido no nome poderoso de Jesus Cristo, porque esse propósito e esta campanha vai até o final, e de Deus nós receberemos a resposta, a liberação e a bênção em nome de Jesus. Agora, ore comigo nesses poucos minutos, para apresentar a tua casa, a tua família, os teus pedidos de oração e os pedidos de cada irmão, de cada irmã, de perto, de longe, pela cura, pela libertação, pela saúde espiritual, para que voltem para Jesus, para que não vivam roubados pelo diabo, as enfermidades caiam por terra, para que haja salvação, para que Deus realmente constitua, para que dê graça nessa causa material da casa, do apartamento, do terreno, da liberação do suprimento da obra. Receba em nome de Jesus, porque virá. E Deus dará graça com documentos nas minhas mãos e nas tuas mãos para estes dias, em nome de Jesus. Pai de amor, nós nos unimos para fechar as brechas, ocupar os espaços, e declarar a Satanás e seus demônios: não prosperará o seu intento maligno, a sua mentira satânica e diabólica, porque Deus é o Senhor das nossas vidas e das nossas almas. Em cada servo e cada serva tua, onde puder chegar este clamor, esta mensagem, esta oração, Pai, repara as brechas daqueles que tinham pactos e alianças mentirosas e malignas da carne, do sangue, do passado, da idolatria, da rainha dos céus, Senhor, do leão, do urso, de entidades terríveis, Senhor, afro-brasileiras, do candomblé, da umbanda, caia por terra, seja quebrado, dos búzios, do tarô, das mesas brancas, pretas, dos pais de santo, das mães de chiqueiro. Senhor, a força revelada pelo profeta Daniel do bode, do carneiro, revelado pelo profeta Isaías, da serpente sinuosa, da serpente veloz, do dragão que fala o Apocalipse, da raposa que o próprio Jesus desmascarou, que era Herodes, que ataca o início, o nascimento. Caia por terra o gafanhoto terrível que revela o profeta Joel, que traz a destruição, mas o Senhor disse: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Pai de amor, esse é um tempo de batalha espiritual. Quebra o domínio de Satanás e seus demônios, para que seja desmascarado o lugar onde ele habita, onde ele tem se potencializado, onde ele tem se enraizado, as pessoas que ele tem usado, de onde ele tem enviado a sua nuvem, a sua névoa, a sua retenção, a sua mentira, seja amarrado, repreendido em nome de Jesus. Se em familiares, se na vida financeira que não anda, se em situações ministeriais que ficam atravancadas, seja quebrado este mal.
porque uma visão grandiosa que eu tenho de uma espada, a espada de dois gumes, uma espada em chamas, aleluia. Oh, Pai, que é liberada. Ai, que Deus vai nos dar graça para empunhar esta espada, esta palavra, arma de defesa sobre a tua vida, a tua cabeça, receba em nome de Jesus. Oh, meu Deus, aleluia, aleluia. Eu declaro em liberdade o cativo e o oprimido, o teu servo, a tua serva. Esses olhos esbugalhados, olhos verdes, olhos azuis que eu vejo com ramificações de vasos sanguíneos, eu vejo ser secado, fechado, cicatrizado, curado agora, em nome de Jesus. Um ombro descaído, ferido com uma grande cicatriz, eu vejo agora o milagre, a cura, as dores cessarão. Em nome de Jesus, necessidades de cirurgias, obras de demônios, de atormentadores, está quebrado, vai sair, vai vomitar, vai ruminar, vai tossir, vai cair por terra. E se você está aqui orando comigo, está se sentindo mal, passando mal, com pressão alta, com calafrio, suando, ou então parece que vai desmaiar, em nome de Jesus, diga comigo: Senhor Jesus, me ajuda agora, porque eu não saio daqui sem o meu milagre, a minha libertação, a minha vitória. Diga, repita o nome de Jesus, 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 Jesus. Vem. Eu declaro em liberdade o cativo e o oprimido, em nome do Senhor Jesus, e te abençoo na paz, na grandeza, na graça e no favor do Senhor, para te dizer: esse espírito maligno, qual seja ele, o espírito imundo que Jesus expulsou da sinagoga, aquele demônio que Jesus expulsou daquela mulher que a colocava curvada na sinagoga, espírito imundo, espírito de enfermidade, espírito de cegueira, potestade terrível, dominador, que leva enfermidades e sequelas de pais para filhos, eu quero declarar sobre a tua vida: ouça agora, esse espírito maligno, esse pacto maligno, esse espírito enganoso não tem amor pela tua vida, mas eu tenho amor pela tua vida. Receba o amor e a paz que vem de Deus por intermédio desse caminho, desse clamor, dessa oração. Receba, no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, Filho de Deus, pelo poder da sua cruz, pelo poder do seu sacrifício, Ele te santifique e te perdoe, e Ele marque a tua vida em um caminho de bênção e de vitória. E as quedas de Saul, seus erros, ao ponto de buscar a médium em Endor, não tenha mais autoridade na tua vida. E você viva um testemunho poderoso e um crescimento grandioso no trono da glória e no altar de Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Em nome de Jesus, o sentimento que eu tenho é de que não basta, é que tem que continuar o mover. Persevere, persista, esteja conosco aqui clamando, orando, buscando a Deus, exercite, viva a palavra. Realmente, muitas pessoas vêm aqui a minha lembrança, nos meus pensamentos, e muitos outros tantos quantos chegar a essa palavra, essa mensagem, Deus vai honrar. Manda o teu pedido de oração, contacte aí nos canais, ou nos grupos, ou aqui nos comentários, que Deus vai honrar em nome de Jesus grandemente. Amém? Esse é um tempo precioso de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Para mim é um grande prazer estar com você. Você esteja comigo aqui até agora, em nome de Jesus. Amém? Bispo JR ficando por aqui por hoje. Fica com Deus. Deus abençoe.